Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. A primeira vez que europeus chegaram à região foi em 1502, numa expedição comandada por Gaspar Lemos. Quando os navios chegaram ao local, imaginaram que ali seria a desembocadura de um rio, e por ser bem no dia 1º de janeiro, deram o nome ao local de Rio de Janeiro. Nos primeiros anos, havia uma disputa pela exploração do local, pois muitos franceses se instalaram ali, principalmente para a extração de madeira, tanto que eles incentivavam que colonos viessem e ocupassem essas terras para aumentar cada vez mais sua presença no novo país. Porém, após vários conflitos, os portugueses acabaram expulsando os franceses da região e, para ratificar esse domínio, Estácio de Sá funda a cidade do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. A mão de obra utilizada para a exploração era principalmente indígena no início, e após 100 anos da fundação da cidade, a população era dividida em aproximadamente 6.000 índios, 750 portugueses e 100 negros. A época dos navios negreiros ainda não havia tomado a proporção que infelizmente alcançou anos depois. Com a facilidade para ancorar navios, a cidade se tornou uma importante zona portuária. Os produtos mais exportados eram a madeira, como dito anteriormente, a cana e também a pesca. Já no final do século XVII, metais preciosos foram encontrados na região onde fica Minas Gerais, e o Porto do Rio também foi utilizado para enviar as riquezas extraídas para a Europa. A cidade teve anos prósperos com essas atividades, mas no final do século, sua economia havia decaído bastante por conta da competição com outros países sul-americanos e principalmente pois o produto mais requisitado na ocasião era o café e os grandes produtores ficavam no estado de São Paulo. Um alento para o Rio de Janeiro durante esse período foi a vinda da família real portuguesa para a cidade. Fugidos das invasões napoleônicas, a realeza queria deixar o local o mais próximo possível da civilização da qual estavam acostumados e construíram diversos prédios suntuosos, museus, igrejas e palácios. Todos esses fatores contribuíram para um aumento significativo da população, pois imigrantes de diversas partes do país e do mundo vinham para o Rio em busca de oportunidades. No entanto, esse crescimento desenfreado ocasionou uma série de problemas, especialmente na área sanitária e de saúde, com diversos surtos de varíola, tuberculose e febre amarela. No começo do século XX, muitas casas foram demolidas por total falta de higiene, avenidas foram abertas e parte da população foi forçada a se mudar para os subúrbios e arredores, aumentando a área habitada da cidade e iniciando o processo de favelização, que até então não era tão preocupante. Apesar desse problema, a cidade vivia um momento de esplendor nas primeiras décadas do século, com as belezas naturais, cassinos e ambiente romântico atraindo visitantes do mundo inteiro. Foi nessa época, em 1931, que o Cristo Redentor foi inaugurado, tornando-se um dos principais cartões postais da cidade. Alguns anos depois, em 1960, a cidade deixou de ser a capital do país após mais de 200 anos e foi incorporada ao estado do Rio. Com isso, sua vocação turística passou a ser explorada quase que exclusivamente, já que durante o período como capital, a produção industrial na cidade foi reduzida a quase zero. Em 1992, pouco tempo após o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a cidade recebeu o primeiro evento internacional realmente grandioso, a Expo 92, com a participação de 175 delegações diferentes para discutir questões ligadas ao meio ambiente. O Rio de Janeiro também é extremamente ligado aos esportes, tanto nacionais quanto internacionais, tendo abrigado 2 finais de Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas. A cidade é o destino turístico mais procurado na América do Sul e a região brasileira mais conhecida no exterior. Sem dúvida, o carnaval e as praias são os principais pontos de interesse na busca dos visitantes. São milhares deles todos os anos. Atualmente,
é a segunda maior cidade e segunda maior economia do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, e por conta de suas belezas naturais recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, reforçando ainda mais o apelido de Cidade Maravilhosa. Esse foi o vídeo sobre o Rio de Janeiro. Por favor, deixem nos comentários se moram ou se já visitaram a cidade e o que acharam. Muito obrigado e até o próximo vídeo.